do livro de Deuteronômio. Nós vamos, capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Deuteronômio, capítulo 2, verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elat e de Eziom-Geber, viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. E não contendas com eles. Então o Senhor me disse, verso 9, não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial. Como o Senhor lhe jurara, também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus, quando mais uma vez abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, nós buscamos do Senhor direção e graça a fim de podermos compreender as Sagradas Escrituras e delas buscarmos conhecimento para a vida e para a salvação. Ajuda-nos, revela-nos a glória do Evangelho e da graça de Cristo Jesus nas letras da Antiga Aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como anteriormente nós havíamos falado, irmãos, o livro de Deuteronômio ele tem uma característica própria, não é? Ele está recontando a história de Israel, da saída do Egito até agora a entrada na terra de Canaã. Lembrando que mesmo no fim da história do livro de Deuteronômio, Israel ainda não estará na terra de Canaã. Somente com Josué, no livro seguinte, é que eles tomarão posse da terra prometida. Mas eles estão aqui às margens da terra de Canaã. E é interessante que agora Moisés vai recontar essa história com implicações práticas e teológicas daqueles eventos que já passaram, com a intenção óbvia de ensinar o povo que está ali às margens da terra prometida, a nova geração, porque a primeira, como diz o último verso do capítulo que lemos,
não é? O último verso, no verso 15, Deus os consumiu durante esses 40 anos, 38 anos no deserto. Agora, aquela geração que saiu dessa geração, a geração seguinte, dos filhos que ainda não haviam praticado as lutas e as guerras dos seus pais, mas que viram o pecado dos seus pais no caminho. Agora eles estão às portas da terra prometida, e essas histórias estão sendo recontadas a fim de instruir os jovens que saíram e agora estão entrando, e de servir de ensinamento para aqueles que pecaram contra o Senhor e agora estão morrendo no meio do caminho. Os filhos de Israel, agora eles vão entrar na terra prometida, e eles agora estão ouvindo a história com uma perspectiva teológica. Moisés está explicando para eles o que acabou de acontecer. Por exemplo, você vai olhar no texto, voltando com um texto comigo, no capítulo 2, ele diz assim, especialmente verso 4, ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com ele, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida, não é, que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Agora ele conta a história e diz aquilo que de fato ocorreu. O Senhor guardou vocês por todo esse caminho e nada faltou a vocês. Agora, esse povo vai aprender com muita clareza que aquele Deus que os libertou do Egito, e é o Deus que está conduzindo à terra prometida, os guardou por todo o caminho até a entrada na terra prometida. O que exatamente essa narrativa nos ensina de modo objetivo, irmãos? Aqui nós aprendemos acerca da fidelidade de Deus e da misericórdia de Deus para com os seus e da bondade dele para com aqueles que não pertencem a ele. O Senhor cumpre a sua promessa para com o seu povo, mas o Senhor mostra a bondade dele para com aqueles que não são seus também. É interessante que agora eles vão olhar para os inimigos, não é? Um povo que fez mal a Israel durante a história, e eles não vão pagar com a mesma moeda como eles fizeram com Israel, porque Deus deu aquela terra, aquela montanha, aquela região, e eles não deveriam tomar deles aquilo que o Senhor os entregou. Interessante porque nós podemos olhar, porque Deus cuida de toda a sua criação. E esse é um pacto que Deus fez com Noé, não é? O pacto noaico, quando Deus diz exatamente assim, que a terra não mais seria destruída por água do dilúvio e que Deus iria preservar até o fim toda a criação. De modo claro, o Senhor guardará a sua criação até o fim. É o que nós chamamos dentro do pacto de pacto da preservação. Deus preservou o mundo da sua destruição até o dia final, quando ele será plenamente restaurado. Mas o Senhor, de modo claro, guarda essa nação, e até mesmo os povos e os inimigos da terra, os inimigos do povo de Deus, recebem benefícios da parte de Deus. Recebem o seu lugar nessa terra, o direito à aquisição, o direito à manutenção daquilo que tem, o direito à compra, o direito à posse. O Senhor respeita isso. E Israel não vai usar o poder da religião para tomar aquilo que pertence àquele povo dado pelo próprio Deus. E por outro lado, Israel vai aprender também a não ter ambição por aquilo que Deus não lhes concedeu, mas para que eles tenham prazer naquilo que Deus os deu. Eles almejam Canaã, eles não têm os seus olhos voltados para a terra dos seus inimigos, mas que eles caminhem olhando para Canaã.
Essa é a terra que Deus lhes concedeu. Não a terra que eles estão passando no meio dela agora, mas a terra que eles vão habitar um pouco mais à frente. Interessante. Você vai olhar no verso 1, especificamente do capítulo 2, por favor. Ele diz assim: depois viramos-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Interessante, muitos dias nós rodeamos. Provavelmente ele está dizendo os 38 anos que ele vai se referir aqui. Eles andaram nessa região. Eles descansaram talvez ali alguns anos. Eles pararam naquela terra por um período de tempo. Por que Deus, então, sabendo que era tão próximo à terra prometida, veja, irmãos, o Senhor vai dizer agora: se voltem para essa outra região e caminhem para a terra prometida. Veja no verso seguinte: então o Senhor falou dizendo: tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Agora, como que andando numa mesma região, o Senhor diz agora: se virem para o outro lado. E eles passam agora a marchar para a terra prometida. Interessante pensar, porque o Senhor faz isso com o seu povo mesmo. Não é? A promessa está tão perto deles. A terra prometida está tão próximo deles. Mas o Senhor os faz esperar 38 anos andando numa mesma região. Porque isso não seria apenas como juízo, como o verso 15 vai dizer, para aqueles que se rebelaram contra Deus, mas seria também para amadurecimento na fé daqueles que vão habitar a terra prometida, aprendendo a esperar no Senhor. O Senhor, agindo dessa maneira, não apenas os disciplina por causa da murmuração e da incredulidade, mas Deus os prepara para Canaã. Deus os prepara para a entrada em Canaã. Perceba, irmãos, que essa é o objetivo da tribulação e do sofrimento na vida do crente. Porque exatamente esse é o foco da ação divina na vida do cristão. Em os fazer passar por momentos difíceis e de perdas e lutas, e até mesmo andar na mesma região próximo da terra prometida, como quem vai perder o caminho, porque Deus faz isso para que esse povo aprenda e se torne um povo de Canaã, não um povo que anda em terra alheia, preparando o coração para habitar no céu, preparando o coração para viver a eternidade, preparando o coração para viver em Canaã, desapegando-se das coisas desse mundo, tirando o coração das coisas dessa terra. Quando eles passam por grandes dificuldades, o Senhor os prepara para esse fim. O Senhor vai ensiná-los, e essa é a lógica da Bíblia, a mortificar os seus pecados. O Senhor vai ensiná-los a seguir a Deus. O Senhor vai ensiná-los a buscar conforto em Deus e não nas coisas que eles têm nessa terra. Eles andam e não saem do lugar, até que o Senhor diz agora: se voltem para o norte, e eles partem para a terra prometida. 38 anos num único lugar, numa região única, andando ali naquele local. Para que nós fôssemos preparados para entrar em Canaã. É interessante isso, porque nós precisamos ler e olhar para o modo de ação de Deus e pensar duas coisas bem objetivas. No meio do sofrimento e da luta e das dificuldades que o Senhor nos proporciona nessa caminhada, nós deveríamos ter o nosso olhar fitos, irmãos, nas promessas do Senhor. Porque só assim o deserto de grande dificuldade será visto como, na realidade, as margens da entrada na terra prometida. Logo ali é Canaã. Logo ali
é a cidade santa. Logo ali é a Nova Jerusalém. Logo ali nós estaremos com Deus. O sofrimento nos ensina a mortificar os nossos pecados, a nossa carne, nossa iniquidade. E nos ensina que nós não encontraremos conforto nesse mundo, mas somente no Senhor. Esse é um trabalho do tempo. O tempo operado pela obra divina. O Senhor opera em nós por meio dos anos, trabalha em nós no decorrer dos dias, para nos fazer pessoas que amam e anseiam os céus. E para isso é necessário muito exercício, até que toda a carnalidade seja expurgada, até que toda falta de percepção das coisas divinas sejam transformadas, até que o nosso olhar esteja fito no Senhor. O Senhor nos treinará no deserto. O Senhor nos treinará no deserto. Não vai ser outro meio, esse é o meio que o Senhor nos escolheu e nos deu para tratar conosco. Isso me faz olhar, irmãos, e pensar na minha vida e na sua própria vida. Como nós deveríamos olhar para as nossas tribulações dessa forma. E encontrar esperança no Senhor. Por isso, é um dos termômetros, e aí eu digo aos irmãos, um dos termômetros da nossa vida diante de Deus e do amor que nós temos por esse mundo ou pelo Senhor, é como nós temos prazer de provar do céu no dia do Senhor. Quando qualquer razão ou qualquer motivo nós deixamos de vir à igreja, porque esse é o dia em que nós, reunidos no nome do Senhor, junto com o povo do Senhor, nós amamos as coisas de Canaã. Nós dizemos, nós ansiamos estar contigo, Senhor. O nosso prazer é a tua presença. Mas quando não temos como objetivo de vida isso, quando qualquer motivo é motivo para não irmos à casa de Deus, quando encontramos explicações para não irmos à casa de Deus, o nosso coração declara isso. Eu não estou me preparando para o céu, eu estou me preparando para o trabalho amanhã, eu estou me reservando para amanhã. Amanhã eu não falto, amanhã eu não tenho como deixar o trabalho, mas hoje eu posso não vir à casa de Deus. Hoje eu posso não estar com os meus irmãos. Hoje eu posso não buscar a presença de Deus com o povo de Deus. Hoje eu não quero estar com a igreja. E aí eu ensino meus filhos assim, porque eu vou e faço culto doméstico com eles hoje, mas eu disse para eles com meus atos, não é junto com o povo de Deus, adorando a Deus, que nós somos transformados, não. Eu penso no micro, na minha família, no meu grupinho. Eu penso, eu e minha esposa, mas eu não penso na igreja, no corpo de Cristo. É estranho, porque o Senhor, Ele vai transformar o nosso coração para ansiarmos por esse momento. Todos os dias da semana, nós almejamos esse dia. Os dias da semana são dias de sofrimento, de luta, perseguição no trabalho, sofrimento na escola, desejo de agradar a Deus, luta contra o pecado. E nós ansiamos, Senhor, eu quero chegar em Canaã. Eu quero entrar na tua presença. Mas não. Estranhamente, nós somos moldados para amar essa terra e para ter prazer nesse mundo e para não termos alegria na casa de Deus. 38 anos, agora vire-se para o norte
e marche para a terra. O Senhor os treinou dessa forma. Dessa maneira, irmãos, nós podemos entender que ele não apenas preparou o povo para a terra, mas ele preparou também os cananeus para a destruição. Porque lembre-se que ele disse lá em Gênesis, ainda não se encheu o limite da iniquidade deles. Deus é longânimo para com os ímpios. Então, perceba, os cananeus ainda não seriam destruídos, ainda não havia cumprido o tempo determinado pelo Senhor. Mas uma vez que os inimigos do povo de Deus fossem expulsos da terra, eles poderiam ter toda a convicção de que todos os inimigos do povo de Deus, sejam eles poderosos, poderosíssimos, serão vencidos pelo Deus que arrancou Israel da terra do Egito, e os conduziu por um deserto de sofrimento, os fará entrar na terra prometida. Eles vão ver a ira de Deus. Então o Senhor os prepara e prepara Canaã, que ainda vai ser destruída. O Senhor prepara ambos. Agora, ele diz, marchem para Canaã. Andem para a terra prometida. Vocês esperaram por muito tempo. Vocês esperaram por muito tempo. Agora é chegado o tempo. É chegada a hora de vocês entrarem na terra prometida. Só que quando ele ordena isso, ele imediatamente ordena que eles devem ter cuidado com dois povos. Veja o verso 4 e o verso 5. Ordena ao povo, diz o texto, ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites dos vossos irmãos. É interessante esse detalhe, vossos irmãos, não é? Entenda aqui que isso aqui está dentro do princípio de que Esaú é filho de Abraão, no sentido da história. Então ele é tratado como irmão no caso da procedência, não é? Por isso ele é chamado de irmão, não é? Não porque eles têm a mesma fé, mas porque procede da mesma história, da mesma raiz. Ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites dos vossos irmãos. E ele continua, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. E é interessante, guardai-vos bem, protejam-se e protejam a eles mesmos. Eles vão ter medo de vocês. Interessante que essa é uma promessa que Deus deu a Israel, que ele ia à frente e ele ia levando o terror. Você lembra bem o que vai acontecer? Que essa mensagem aqui, ela vai ser replicada também em Josué, quando eles entram em Jericó e Raabe diz, eu tenho ouvido falar que Israel está vindo e Deus vai adiante deles e ele vai destruindo os seus inimigos e há terror no coração daqueles de onde eles se aproximam. Raabe disse, eu só lhe peço uma coisa, poupe a minha casa. Esse temor é a declaração de que Deus tem tirado o seu povo com mão poderosa e tem guiado de maneira poderosa pelo deserto, mas esse temor, ele também leva à salvação. No caso de Esaú, eles temeram perder a terra, perder a posse. Raabe, a prostituta, disse, eu temo perder a minha vida juntamente com os meus familiares. Ela creu no Senhor e foi salva. Esse é o temor, irmãos. Daí você vai entender a razão pela qual os salmos imprecatórios devem ser cantados na igreja. Porque quando Deus estabelece a seu juízo, a sua ira sobre os inimigos, aí há salvação, há conhecimento de Deus. Por exemplo, quando Deus diz a Faraó, com todas as letras,
que ele há de destruir o Egito. E aí o texto diz, então eles saberão que eu sou o Senhor. Haverá conhecimento de Deus. Daí a ira de Deus sobre os inimigos também é a manifestação da possibilidade de salvação. Os homens vivendo na iniquidade como vivem, e usufruindo do dinheiro do seu roubo, guardado e escondido em malas, milhões e milhões, vivendo como se nada acontecesse, com uma alegria muito grande, usufruindo da iniquidade, até que um dia eles são encontrados no fim e destruídos eternamente. Então o Senhor mostra a sua ira no meio disso tudo. A possibilidade deles serem salvos está aqui. 51 milhões de reais dentro de malas, guardadas para o tempo oportuno, para ser usado, e seria usado sem nenhum peso na consciência. Então Deus vem e interfere e expõe as vísceras. É aqui que reside a possibilidade de arrependimento. É nisso que reside a chance para ele. Não no usufruir do roubo pacificamente ou da injustiça. Então Esaú diz, nós tememos, eles têm medo de vocês, diz Moisés. Então guardem, protejam. Não use agora o temor deles para tomar a terra deles. E aí vem a sequência, o verso 5. Não vos entremetais com eles. E é interessante isso. Não vos entremetais com ele. Porque o objetivo deles é outro. Então ele diz, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Deus deu a terra para eles. Pertence a eles, não pertence ao povo de Deus. Não se intrometam com eles. Nessa caminhada, irmãos, nós somos tentados, caminhando para o céu, a parar no primeiro lugar mais agradável que encontramos e fixar nossas tendas e querer morar ali. Antes de chegar na terra prometida, primeiro lugar de conforto que nós encontramos, nós queremos ficar. O Senhor os adverte, não façam isso. Não é essa a vossa terra. Nessa caminhada para a terra prometida, a que o seu coração se apegou? A que você está preso nessa terra? Não é essa a vossa parada final. Não é aqui o seu destino. E aí ele dá alguns alertas importantes na relação que nós temos com o mundo. Veja, primeiro alerta importante, ele diz, comprareis deles, quer dizer, vocês vão fazer negócios com eles. Vocês vão trabalhar e vão adquirir as coisas. E aí veja como é importante a lógica que o texto utiliza. Deles por dinheiro, comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Não é favor, vocês vão pagar por isso. E aí vem o verso 7, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Não chegue à conclusão. E aqui, o princípio, irmãos, não é que eles não devam receber água, vocês vão comprar, para que fique claro que não foi dado. Eu fico pensando em Abraão. Me vem à memória a narrativa de
quando Abraão vai enfrentar lá os exércitos, os reis, que se levantam contra os reis onde o seu sobrinho habitava. E depois de destruir aqueles reis, então Sodoma e Gomorra lá chega para ele, os reis dizem o seguinte: ora, vamos fazer o seguinte, vamos dar a ele uma recompensa. Abraão disse: eu não quero nada de vocês, para que vocês não digam que vocês me enriqueceram. Para que não digam que eu tive riqueza vinda da parte de vocês. Foi Deus que me deu o que eu tenho. É interessante notar, não é porque você entende, o princípio ético aqui não é que ao fazer negócio com o ímpio, eu não deva receber nada dele de graça, não é esse o princípio, mas no meu coração precisa ter uma consciência clara, nunca faltou nada para vocês, eu cuidei de vocês por todo o deserto, a consciência de que quem me dá e quem supre as minhas necessidades é Deus. Seja num lugar onde eu não tenho como pagar por água, porque nem água existe, Deus então faz brotar água da pedra. O Senhor também me dará alimento no lugar onde tem alimento, e eu preciso comprar aquele alimento. O Senhor me dará condições para isso, em outras palavras, tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor. Eu alerto os irmãos contra o espírito da nossa época. Comumente, as pessoas querem atribuir ao governo o que elas têm. E o Estado se agiganta para esse fim. O Estado toma o poder para esse fim. O Estado, ele me dá emprego, o Estado me dá saúde, o Estado me dá educação, o Estado diz como eu tenho que governar minha filha, meu filho, minha casa, o Estado diz o que é homem, o que é mulher, o que não é uma coisa, nem a outra. O Estado, ele passa a ser soberano sobre a minha vida, então eu digo, como alguns que eu já ouvi dizer, o meu emprego eu devo a Dilma. O meu emprego eu devo a Lula, o meu emprego eu devo a Fernando Henrique, o meu emprego eu devo ao governo, o meu emprego vem do Senhor. Nós caminhamos pelo deserto e não é o governo que nos sustenta, mas Deus. Deus diz isso a Israel. Não ponha no seu coração, eu cuidei de vocês. Eu dei água para vocês, eu fiz descer pão do céu sobre vocês. E agora vocês atribuem a outro. Esse é o grande risco que nós corremos como igreja. E sem entrar no mérito de governo e tipo de governo, guarda o teu coração. Porque ou você depende somente de Deus, ou você depende dos homens. Se você depende somente de Deus, você faz o que Deus ordena. Se você depende somente dos homens, você faz o que eles ordenam. O texto continua. No verso 6 ainda, agora destruímos-las totalmente, como fizemos. Verso 6 ainda. Comprareis deles por dinheiro, comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma te faltou. O Senhor tem cuidado de ti. Confia no Senhor. Na sequência, no verso 8, passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como caminho de Arabá, de Elat e de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos a caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas
com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emnins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaímos como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Veja como é interessante, a terra pertenceu a vários outros anteriormente a eles. E esses nomes aqui utilizados pelo texto, todos eles referem-se a homens gigantes e poderosos. E todos eles, mesmo em todo o seu poder e força, todos eles foram tirados da nação. E outros tomaram o seu lugar. Gigantes da terra, homens poderosos. E vem uma nação e toma, vem outra nação e toma, vem outra nação e toma. Não adianta pensar que eles, por serem gigantes, herdariam aquela terra para sempre. O Senhor dá a terra, o Senhor tira a terra. E é interessante que você vê o movimento. Alguém tirou aqueles que estavam antes dele, depois vieram outros e tiraram aqueles que estavam antes dele. Até que Ló toma a terra, Moabe, e até que Esaú, Edom, também tome outra parte da terra. E o Senhor deu essa terra para eles. Assim como Deus deu a terra por possessão a Israel. Que coisa interessante, irmãos. Eles vão possuir a terra. Esaú possui a terra que Deus deu. Ló e os seus filhos possuem a terra que Deus deu. Israel possui a terra que Deus deu. Que diferença essas posses podem nos trazer? Primeira grande diferença: o reconhecimento de que foi Deus quem lhes deu a terra. O Senhor diz a Israel, na sequência do texto que nós acabamos de ler, no verso 7, no finalzinho do verso 7, ele vai dizer, não é, por esse grande deserto, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. O Senhor esteve contigo. O Senhor te fez entrar na terra. O Senhor trata com o seu povo. O que os homens têm nessa terra é fruto não necessariamente da graça redentora, mas é fruto da bondade do Criador, de conceder a todos os homens lugar para viver e para habitar, lugar para trabalhar e sustentar a sua casa. A diferença é que esses não reconhecem em Deus o soberano doador de todas as coisas. Enquanto que o povo de Deus é trabalhado no deserto para reconhecer completamente a sua dependência de Deus e tornarem-se habitantes de Canaã, preparados no deserto para esse fim. Esse é o grande mal dos homens. O homem, ele acorda de manhã e respira o ar que Deus lhe deu. Ele vive num mundo que Deus criou e pertence a Deus. Ele se alimenta, e aí ele diz, foi o meu dinheiro que comprou esse alimento aqui sobre a mesa. A arrogância dele é tão grande, que ele não percebe o modo como Deus criou o mundo. Ele criou o mundo de tal maneira que cai chuva do céu, e para que a terra possa produzir, ela depende daquele que fez as estações e ordena a chuva e a seca. Deus fez as coisas de tal maneira que a vida, cai a água, mas como brota a vida? Se não for por meio daquele que é o Criador de todas as coisas.
que fez o homem, que o criou e deu a ele inteligência para trabalhar a terra. E aí chega o indivíduo de manhã cedo e diz assim: o pão que eu tenho sobre a mesa é fruto do meu trabalho. Ele não reconhece a Deus. Israel não tinha água para beber. E Deus fazia jorrar água de pedra. Eles não tinham comida para comer. E os pássaros voavam à altura que eles pegavam com as próprias mãos. Para que eles aprendessem que Deus é quem supre todas as suas necessidades. Porque esse é um sinal até mesmo de juízo. Diz o apóstolo Paulo: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Porque foi assim que o nosso Criador fez e faz. Ele alimenta aqueles que vão matar o seu filho. Ele sustenta aqueles que vão adorar falsos deuses. Ele dá moradia para aqueles que rejeitam o céu. Ele dá pão para aqueles que rejeitam o pão que veio do céu. Ele dá água para aqueles que rejeitam a água que mata a nossa sede por toda a eternidade. Eles recebem a terra de Deus. Mas só o povo de Deus reconhece: veio das mãos do Senhor. A marca dos inimigos do povo de Deus, ou de Deus, estão exatamente aqui. Como um filho desobediente, que sobe no colo do pai, para poder alcançar o rosto do pai, e dá um tapa no rosto do pai. Exatamente assim, aquele que respira o ar de Deus, que anda no mundo de Deus, que trabalha numa sociedade que Deus estabeleceu, que tem inteligência dada por Deus, tem saúde dada por Deus, e ele sobe no colo do Pai, sobe no colo do Criador e bate no rosto do Criador dizendo: Deus não existe. Mas Deus preparou um povo no mundo que pelo deserto Ele vai transformando esse povo naqueles que dependem completamente do Criador. Na sequência da narrativa, ele então, no final, ele diz assim, verso 12: os horeus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Veja a comparação, assim como fez. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Aquela geração incrédula que caminha pelo deserto, toda essa geração morreu. Mas lembrem-se, irmãos, a disciplina do Senhor necessariamente não é o juízo eterno dele. Porque se Deus fosse julgá-los eternamente, o Senhor poderia simplesmente ter destruído eles imediatamente após a sua rebeldia contra o Senhor. Por 40 anos esse povo andou no deserto. Por quê? Para serem tratados pelo Senhor. E agora a nação que vai entrar na terra prometida é a nação que aprendeu
a confiar em Deus, que aprendeu a confiar no Senhor. Eles não mais questionam as ordens divinas, as ordens dadas por Deus. Eles não mais se levantam contra elas, como fizeram seus pais. Essa geração aprendeu a obediência. E eles vão tomar a terra prometida na sequência da narrativa. O Senhor os conduzirá até lá. Interessante, se você vier comigo para o capítulo 3 do livro de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 3. O capítulo 3, ele descreve exatamente esse período da história de Israel que nós estamos tratando aqui, que é o período em que Israel foi deixado pelo caminho por causa da sua incredulidade, não é? Você pode ter certeza que na sequência do texto, veja lá comigo, por favor, verso 16 diz assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Você percebe exatamente o período de tempo associado lá. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não creram nas promessas do Senhor. Então eles foram disciplinados pelo Senhor, por causa do pecado deles. Aí no capítulo 4, nos versos 1, 2 e 3, nós temos o Evangelho sendo proclamado nessa linguagem. Veja o texto comigo. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E aqui é importante entender isso. Entenda, o descanso de Deus aqui tem a ver com a terra prometida. Eles não entraram no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. E aqui é importante frisarmos essa expressão. Assim como a nós também se deu com eles o ouvir das boas novas. O que são as boas novas? O Evangelho. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho é as boas novas de Deus. Perceba, não tenha dúvida que o que o Senhor está dizendo é: aqueles no deserto ouviram o Evangelho, assim como nós também ouvimos o Evangelho. E ouviram o Evangelho por meio das sombras e dos tipos do Antigo Testamento. O pão que desce do céu, a água que eles bebiam. Jesus disse: eu sou a água, eu sou o pão. Você vai entender, a rejeição dessas coisas era a rejeição de Cristo, daquilo que Deus havia providenciado a eles. Veja o perigo da murmuração. Quando nós não aceitamos o que Deus nos dá, provavelmente não estaremos satisfeitos também com o Salvador que Ele nos providenciou. Porque a primeira vez que a palavra providência aparece na Bíblia, ela ocorre em Gênesis 22, quando Abraão leva o seu filho para ser imolado. Então Abraão diz assim: Deus proverá um cordeiro. Pai, está aqui o altar, está aqui o fogo, e cadê o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá. Perceba, ele creu nas promessas de Deus, a ponto de Jesus, no Evangelho de João, dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão creu nas promessas de Deus. Por isso que os da fé são os filhos de Abraão, enquanto que a nação de Israel foi uma nação incrédula, não creu no Evangelho. E o Senhor então vai tratar com eles no caminho, tratando do grande pecado da incredulidade. No verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas,
como se deu também com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E hoje, quando eu entro no descanso e quando eu não entro no descanso? Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos. Jesus disse: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Se vocês crerem em mim, diz o Senhor. Toda a história de Israel, a não entrada na terra prometida, Hebreus descreve como incredulidade. E a incredulidade, Hebreus vai dizer, sem fé, é impossível agradar a Deus. Jesus disse: aqueles que não viram e creram, esses são mais bem-aventurados. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós caminhamos nesse mundo, mas a nossa esperança está no Cordeiro de Deus, que supre todas as nossas necessidades e que nos ensina, como lemos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que supre todas as nossas necessidades e que devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não devemos andar ansiosos porque o que nós vamos beber, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Então eu me dirijo a você. O que é que você vai herdar nessa vida? O que você tem conquistado nesse mundo? Para quem é? Qual é o alvo da tua vida nessa terra? Você está sendo tentado pelas terras de Esaú? Pelos campos de Moabe? Essa terra você vai comprar e vai vender. Você vai passar por ela. Você vai para Canaã. E você precisa crer no Evangelho de Cristo. Para você que não tem Cristo como seu Redentor nessa manhã, então eu falo com você agora diretamente. Você que tem todo o bem de Deus nessa terra e acredita que é a tua força, o teu braço que te dá tudo isso. Você que vive para satisfazer os desejos do seu próprio coração, revela que você não confia em Deus, porque se você confia em Deus, você faz o que Ele manda, como Salmo 37 vai dizer abertamente, confia em Deus e faz o bem. Fazer o bem significa que ao confiar nele, eu faço o que Ele manda. Se você faz o que o mundo manda, se você vive de acordo com os preceitos do mundo, você não pode, mesmo declarando com seus lábios, dizer, eu confio em Deus. Porque se você confia em Deus, você faz o que Ele manda, porque você espera nele.
É por isso que a igreja, às vezes, ela vai tomando uma forma estranha. Porque a gente diz que confia em Deus e vai mudando o evangelho para salvar as pessoas e encher a igreja de pessoas. A gente vai mascarando a verdade, vai criando subterfúgio para poder enganar as pessoas até. Ora, se eu confio em Deus, eu tenho de fazer o que Ele manda e ensinar o que Ele ordena, porque é isso que salva o pecador. Mas você, irmão, que está em Cristo Jesus, alegra o teu coração hoje. Você tem esperança plena. O teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia hoje, é só você olhar para o norte. Canaã está bem ali. Está perto. Está próximo. Canaã está a alguns passos de nós. Nesse deserto de sofrimento, o povo de Deus aguarda aquilo que os seus olhos não podem ver, mas confiam plenamente nas promessas do Senhor. Todos os que creem entram no descanso. Todos os incrédulos vão ficando no meio do caminho. Deus tenha misericórdia da nossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pelo privilégio de podermos refletir sobre essas verdades nessa manhã. Clamando ao Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor Deus. Como nós nos intrometemos nesse mundo, como nós nos envolvemos tanto com esse mundo de maneira pecaminosa, Senhor. Não de maneira ordenada pelo Senhor, para ser luz e sal no meio desse mundo sem sabor e de trevas. Mas nós nos metemos nos negócios desse mundo de tal maneira que fazemos como eles fazem, que andamos como eles andam, que pensam como eles pensam. Tem piedade da tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Conforta o nosso coração, porque somos pecadores e carecemos da tua misericórdia. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.